amiguinhos, a paz do Senhor, como vocês estão? Eu estou ótima. Hoje estamos aqui para mais uma lição, a lição de número 12. E o título da nossa lição é Uma Rainha Corajosa. O nosso texto base se encontra lá no livro de Esther, nos capítulos 1 até o 8. Isso mesmo, são 8 capítulos de base, depois vocês dão uma lida, tá bom? E o nosso texto do dia se encontra lá em Êxodo, no capítulo 14, versículo 13. Vamos ler comigo? Não tenham medo, fiquem firmes e vocês verão que o Senhor irá salvá-los hoje. Vamos repetir? Não tenham medo, fiquem firmes e vocês verão que o Senhor vai salvá-los hoje. Êxodo 14, 13. Então, crianças, hoje falaremos sobre uma linda moça judia. E o nome dela era Esther, né? Vocês já devem conhecer um pouco da história de Esther. Esther, ela ficou órfã muito novinha. O que significa isso? Significa que ela perdeu o papai e a mamãe dela quando ela era bem criancinha. E aí, o primo dela, chamado Mardoqueu, foi quem a criou. E crianças, ele a criou muito bem, ele deu uma ótima educação a ela. E ele ensinou Esther a amar ao Senhor, amar a Deus e também amar o seu povo, o povo judeu. Bom, e Esther nem desconfiava que um dia seria rainha, crianças. Pois é, porque ela não descendia de nenhuma família real ou de nobreza. Então não tinha como adivinhar que viraria rainha um dia, né? Mas vamos iniciar a nossa história. Tudo começou quando o rei da Pérsia, Assuero, resolveu dar um banquete para príncipes e nobres. E para isso, né, ele fez isso para exibir um pouco da riqueza deles. Só que isso durou muito tempo, ele ficou uns 6 meses exibindo toda a riqueza dele. E ele marcou outro banquete, só que para os moradores da cidade de Suzã. E durou uma semana esse banquete. No 7º dia, ele ordenou que chamassem a rainha Vasti, a esposa dele. Para quê, gente? Para que ela fosse exibir a sua coroa e toda a sua beleza. Mas, crianças, vocês não sabem o que aconteceu. Ela se recusou, simplesmente falou, não vou. Só que ele ficou irado e, como punição, ele fez com que ela deixasse de ser rainha. E aí, crianças, eu imagino, né, que o rei tenha se sentido só e que ele precisava de uma esposa, né? Então, para isso, resolveram fazer como se fosse um concurso. Pegaram todas as mais belas moças do reino e elas foram levadas para a cidade de Suzã para uma ser escolhida para ser a nova rainha. E quem escolheria seria o rei. E elas passaram por uma transformação de beleza, né? E essa transformação durou um ano. Elas ficaram no palácio e tudo mais, aprendendo várias coisas. E vocês não sabem quem foi para esse concurso. Isso mesmo, gente, Esther. Mardoqueu levou Esther para esse concurso. Mas ela tinha um segredo. Ela não era persa, ela era judia. Mas, enfim, ela estava lá no concurso. Durou um ano, né? E aí, depois de um ano, todas as mais belas moças foram à presença do rei para que ele fosse escolher, né? Ele escolheu. Gente, ele olhou e ele ficou tão admirado, mas tão admirado pela beleza de Esther, que ele simplesmente a escolheu porque ele a amou muito. Então, Esther virou rainha. Olha só, crianças, que lindo, não é? E aí, só que tinha uma pessoa, né, que era o primeiro-ministro do rei, chamado Amã. Ele era um homem muito ruim. Ele não era uma boa pessoa, ele era bem arrogante. E ele um dia mandou que todos se prostrassem diante dele, se ajoelhassem perante ele. Só que Mardoqueu se recusou. Ele só se ajoelhava diante de Deus. Então ele não ia se ajoelhar de frente para Amã nenhum, para pessoa nenhuma, seja primeiro-ministro, seja rei, seja quem fosse, só Deus. E aí Amã ficou com muita raiva, mas muita raiva mesmo. Crianças, ele ficou com tanta raiva que ele escreveu um decreto para que todos os judeus fossem mortos. E olha, quando os judeus souberam disso, houve muito choro, muito lamento, muita dor e eles ficaram desesperados. Também não é para menos, né? Eles iam morrer. E assim, não tinha motivo.
Então, eles ficaram muito tristes. Só que Mardoqueu foi falar com Esther, né? E aí, Esther pensou e falou assim: olha só, Mardoqueu, faz o seguinte, pede para todo o povo judeu orar e jejuar em prol da minha vida durante 3 dias. E foi o que eles fizeram. Eles oraram muito e jejuaram muito. E aí, quando chegou o 3º dia, Esther foi até a presença de Assuero, seu marido, né, o rei, e ela o convidou para 2 banquetes, mas não só ele, mas Amã também. E ela, muito esperta, fez o banquete e tudo mais, eles comeram. No 2º banquete, vocês não sabem o que Esther fez. Ela começou a suplicar ao rei, muito, muito mesmo, que ela não queria ser morta e não queria que seu povo fosse morto e tudo mais. Só que o rei ficou assim: ué, mas o que está acontecendo? Como assim eles vão ser mortos? Ele não sabia de nada. E aí ela explicou, falou que Amã fez aquilo tudo. E o rei, indignado, mandou que matassem Amã. Só que a morte de Amã não anularia nenhum decreto. E aí Esther mais uma vez foi suplicar a Assuero. E aí Assuero permitiu que o povo judeu lutasse contra seus inimigos. E eles lutaram e venceram todas as batalhas. Crianças, nós vemos em Esther um exemplo de coragem e ousadia. Porque ela também contou ao rei que ela era judia. Por isso que ela intercedeu pelo seu povo. E naquela época os judeus eram muito desprezados, mas Deus deu sabedoria, Ele instruiu a ela para que ela mandasse o povo jejuar e orar por ela. E crianças, nós temos que ser assim. Todo cristão precisa ser desse jeito, como Esther, corajoso, ter força. E também precisamos ter autoridade no Senhor, porque isso tudo ela fez na autoridade de Deus. E crianças, a gente precisa disso também para poder suportar e enfrentar todas as investidas do inimigo na nossa vida, correto? Então, crianças, vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada, Senhor, por mais um dia. Abençoe nosso pastor, nossa liderança, como o papai, a mamãe, toda a nossa família. Senhor, quero lhe pedir que o Senhor nos dê coragem, Senhor, força, Senhor, que o Senhor nos dê autoridade da sua parte, Senhor, para que podemos enfrentarmos dia após dia, Senhor, essa nossa estada nesse mundo, Pai. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.